Sejam muito bem-vindas à nossa consulta live de hoje, de encerramento aí da sequência que vai finalizar na sexta-feira, que é quando encerro as inscrições com desconto para o método SP. E para você que não sabe quem sou eu e por que eu estou aqui falando sobre síndrome fúngica, acompanha que tudo vai fazer sentido, você vai compreender por que eu todos os dias coloco conteúdo aqui para você sobre isso e porque eu quero te mostrar que sim, tem solução. Então, se em algum momento passou pela sua cabeça que é normal viver com sinais e sintomas, deixa eu me apresentar aqui para você. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica e não só sobre candidíase, porque é muito inocente a gente falar só sobre candidíase, porque o problema não é a candidíase, é o corpo todo, não é só a região íntima. Pegou a primeira chave? Então vamos com tudo. Toda vez que eu entrego uma informação para você que faz um estalo, que você consegue enxergar algo que antes não estava claro, que você não conseguia compreender, você coloca a chave aqui nos comentários. Essa é a nossa forma de fazer uma troca, de eu saber que está conectando aí o conteúdo com você, tá bem? E se você é nova por aqui, escreva nova nos comentários, para eu saber também, para eu poder te passar mais conteúdo, mais informação, e também para as colegas que estão aqui há mais tempo poder te ajudar. Então, bem nutridas e há também mulheres que são seguidoras do conteúdo e as bem nutridas que estão no método aplicando passo a passo aí da terapia nutricional de todo o protocolo antifúngico. E antes que eu me esqueça, sexta-feira a gente faz o encerramento desse conteúdo aqui e no sábado, quem está no método ou você que quer entrar no método, acompanhe, porque no sábado, oficialmente, a gente inicia, não vai ser aqui, claro, é um conteúdo fechado para quem está no método, a gente inicia a fase de regeneração. Claro que quem já está lá, já está aplicando o conteúdo, já está fazendo passo a passo, mas há algumas que estão entrando aí essa semana, que estão tomando coragem, tomando a decisão de realmente resolver. Então, aquelas que estão decidindo, estão hiper comprometidas, no sábado a gente se encontra às 8 da manhã lá na plataforma, tudo será instruído por lá. E quem não puder estar ao vivo, dentro lá da plataforma do Método SP, vai ser enviado para vocês o conteúdo gravado, tá certo? Fica gravado esse conteúdo, mas a energia do ao vivo é muito melhor. Então estejam lá ao vivo, tá certo? Então vamos com tudo para o conteúdo de hoje. Quero conversar com vocês sobre leite e derivados. O que são os derivados? Tudo que é feito com leite. Porque às vezes quando eu falo alguma coisa para vocês em relação a um alimento, eu vejo que vocês perguntam, mas esse alimento que é feito, por exemplo, se eu falo de milho, vocês podem pensar assim, mas e o fubá pode? A pamonha pode? O bolo feito com milho pode? Então a gente tem que pensar que um alimento que é derivado do alimento mãe, matriz, ele representa a mesma coisa. Então quando eu falo de leite, quer dizer a mesma coisa queijos, tá? Então leite e derivados quer dizer qualquer coisa que seja feito com os lácteos, certo? Aí muitas de vocês pensam que para vencer a síndrome fúngica é conjunto, quer dizer conjunto de sintomas, para quem é nova por aqui. Então, é quando o corpo começa a dar uma bugada, começa a falhar, e aí começa a causar vários sinais e sintomas da cabeça aos pés, não só na região íntima, tá certo? Pode acontecer problema na tua boca, na tua pele, nos teus olhos, pode aparecer problema em tudo quanto é lugar. E muitas de vocês já tentaram vários tratamentos. Tô errada? Vocês que estão aqui já devem ter tentado aplicar pomada, tomado remédio, cortado alguns alimentos. E você deve se perguntar, por que não deu certo? Eu cortei alguns alimentos e por que isso aqui não funcionou para mim? Ou você não tentou nada em relação à alimentação e está parando agora para analisar a sua alimentação e falar assim, por que eu tenho que pensar nisso? Por que eu até o momento, até hoje, eu nunca parei para pensar sobre isso e por que a partir de agora eu tenho que pensar sobre isso? Então, vamos para a primeira chave. Na verdade, já entreguei aí algumas, não sei se vocês já pegaram. O processo de envelhecimento acontece a partir dos 21 anos. Então, a partir dos 21 anos, a gente não fica mais nova, a gente só envelhece, certo?
Então, não dá para querer fazer as mesmas coisas e manter a mesma vida aos 30, aos 40, aos 50. A gente precisa evoluir. E esse processo de evolução, ele é necessário uma pausa. Que você olhe o que você está fazendo, que você pare para refletir em relação à sua alimentação, que você tenha uma pausa para analisar se o que você está fazendo é coerente com o seu resultado, com o resultado que você deseja. E por que eu estou puxando essa introdução? Porque muitas vezes o primeiro sintoma que apareceu no seu corpo não é o sintoma que mais dói hoje em dia. Ele já aconteceu, esse primeiro sintoma pode ter acontecido na sua adolescência, pode ter acontecido na sua infância. E sua mãe não tinha informação, não tinha educação nutricional para perceber que aquilo já era um aviso de desnutrição. Às vezes o aviso foi há um mês. Às vezes o aviso veio ali quando você começou, por exemplo, a querer buscar algo estético, um resultado estético no seu corpo, e você começou a patinar. E você foi percebendo que tinha alguma coisa de errado. Tá? Então, o alimento, quando a gente conversa sobre um alimento específico, saiba que nenhum alimento ele tem a capacidade de ter uma magia para transformar o seu corpo por completo, e também ele não tem a capacidade de destruir o seu corpo, exceto se você tiver uma alergia imediata a esse alimento. Então, a alergia imediata é aquilo que você come e o seu corpo ele já dá uma resposta automática para você e te avisa que aquilo ali você tem que tirar da sua rotina. Então, eu uso muito o exemplo do Will Smith dentro do hit Conselheiro Amoroso, quando ele come lá um prato que tem castanha, frutos do mar, alguma coisa do tipo, e ele incha, fica ali com a orelha muito inchada. Não sei se vocês assistiram esse filme. Isso é uma alergia imediata. Isso é um aviso do corpo que esse alimento o seu corpo não responde bem a ele. A alergia tardia, e chamada também de sensibilidade alimentar, ela acontece exatamente pelo processo de envelhecimento e de resposta negativa a uma repetição e frequência de um alimento que está associada com o uso repetitivo de medicamento. E aí entra o queijo, o leite. Quem está aqui assistindo esse conteúdo hoje consome leite e derivados quase todos os dias, desde quantos anos? O leite, ele é o vilão ou o seu processo de envelhecimento que não foi assistido e em nenhum momento te ensinaram a olhar e analisar se o que você está fazendo em termos de nutrição está sendo o suficiente para você envelhecer e não ficar num estado de sobrevivência. Porque vocês devem conhecer muita gente, muitos parentes de vocês, pessoas ao redor, da sua família inclusive, que sobrevivem. Tá sempre doente, tá sempre tomando alguma coisa, tá sempre com queixa, tá sempre reclamando. E isso acontece do seu corpo começar a responder negativamente para um alimento, não é porque esse alimento é o vilão. Ele só vai ser o vilão se você tem uma alergia imediata a ele. Lembra lá do Will Smith, tá? Se é uma alergia tardia, o que aconteceu antes desse alimento causar essa sensibilidade em você foi o que levou ao alimento o seu corpo não responder tão bem a ele. Tá fazendo sentido? E aí muitas mulheres pensam o seguinte: então eu tenho que cortar um alimento para eu ser saudável, eu tenho que cortar um alimento para eu ser bem nutrida. Agora me diz, como que você cortando um alimento você se torna bem nutrida? Como eu tiro um alimento da minha rotina e eu me torno uma pessoa com nutrição dentro do meu corpo? Faz sentido isso?
Para eu ser bem nutrida, eu preciso incluir nutrientes. Caso contrário, eu sigo desnutrida. E se o meu corpo não responde bem a leite e derivados, se eu já sei que o meu corpo não responde bem, eu tenho uma alergia a isso, eu tenho que deixar esse alimento longe, separado. Agora, se eu não tenho essa alergia a esse alimento, isso não quer dizer que porque você escuta 50 mil profissionais falando sobre leite e derivados, que você tem que tirar para vencer a síndrome fúngica. Calma que eu vou explicar, tá? Eu vou te explicar contando um pedaço da minha história e como eu fiz para vencer a síndrome fúngica em 2017, consumindo leite e derivados. Porque sim, eu era extremamente viciada em leite e derivados e eu não conseguia ficar sem os leite e derivados, e eu decidi que eu ia vencer a síndrome fúngica consumindo leite e derivados e venci. Agora imagina se eu fico ali na minha orelha. Ah, não, porque leite não pode, porque leite não pode, leite não pode, porque eu vejo 50 mil pessoas falando que leite não pode, então uma coisa repetida 1000 vezes ali se torna uma verdade? Verdade pra quem? Comparado com o quê? É necessário olhar o contexto da tua alimentação e daquilo que você vai decidir manter, incluir de nutrientes, e aquilo que você vai decidir manter. E para você manter certos alimentos, você tem que entender quais são os outros alimentos que você vai se manter afastada durante a terapia nutricional, porque você vai incluir outros no lugar. E por isso que o processo terapêutico, ele é organizado. Eu recebo algumas mensagens de mulheres falando, mas o meu processo, a minha alimentação, ela é única, exclusiva, feita para mim. Como que funciona a parte do protocolo antifúngico para cada pessoa? Não sei se vocês têm essa dúvida aí, se passou isso na cabeça de vocês. Como que funciona o processo para quem não está no método? O passo a passo da alimentação, ele é dividido por categorias de alimentos. E de acordo com a sua região onde você mora, você vai adaptar os alimentos e tomar a decisão qual fica e qual não é para ficar, porque nesse momento não é interessante que esse alimento fique. Tá? E isso tem categorias de alimentos que fermentam mais, alimentos que favorecem o seu DNA, alimentos que protegem a sua imunidade, alimentos que vão blindar o seu corpo para que você consiga se recuperar. Então você precisa saber quais são esses alimentos, porque não adianta cortar leite e derivados e não incluir essa categoria de alimentos que vão proteger o teu corpo. Então você precisa fazer uma organização, né, dessas categorias, que é fácil de entender lá dentro do método, tá explicado isso direitinho. Inclusive no sábado a gente vai passar item por item para vocês não se perderem, para que você consiga fazer o processo de forma sustentável. E se você decidir não tomar leite porque você não responde bem ao leite, você já percebeu que leite para você não é legal, você tira o leite e tá tudo certo, porque para você não funciona. Mas entenda, para mim funcionou. Eu venci a síndrome fúngica tomando leite e comendo muito queijo. Comia muito queijo na época. Tá? Então, cada pessoa vai perceber que um alimento, ou esse alimento aqui funciona melhor para mim, esse outro não. Mas você precisa entender em qual categoria que ele tá. Não adianta falar assim, tá bom, eu vou manter aqui, eu estou escutando a história da Sheila, vou manter o leite, o queijo na minha alimentação, mas eu vou tomar o leite, comer o queijo, associado com isso eu vou consumir bastante cereais, bastante alimentos que fermentam, vou misturar várias coisas, aí não vai funcionar. Tá? Porque você está mantendo vários alimentos que o seu corpo pode estar com dificuldade de fazer a digestão desses alimentos. Por isso que você precisa escolher, tomar decisões. Então, ser uma mulher que consegue separar o momento criança do alimento conforto. Esse alimento conforto eu não vou tirar da minha rotina porque ele é importante para mim e alimenta a minha criança. Que era o que isso representava, leite e derivados para mim. E hoje não representa mais. Olha só que curioso isso.
Lá atrás, em 2017, não conseguia ficar sem um copo aí de leite. Eu tomava leite com um achocolatado saudável, porque vende um achocolatado saudável. Eu usava muito esse achocolatado, que era uma forma assim de zerar aquela última brecha da fome noturna, sabe? Aquela última brecha você vai lá e coloca, era aquilo que eu fazia o fechamento. Agora, claro, eu não tomava um copo de leite comendo um misto quente associado, né, gente? Tá? É importante que vocês tenham maturidade para receber a informação e fazer um filtro da informação e compreender que associada a leite e derivados, estou dando aqui o meu exemplo para vocês, tinha todo um comportamento alimentar de uma pessoa que quer se manter bem nutrida e vencer a síndrome fúngica. Tá? Não era uma alimentação totalmente infantilizada, com paladar infantil do começo ao fim do dia. E é essa transformação de forma sustentável que vocês sentirão durante o processo da terapia nutricional, aplicando aí na realidade de vocês, de acordo com aquilo que o corpo de vocês responde positivamente, e vocês vão observando resultado. Como que eu percebo que o processo está dando certo? Eu observo o resultado. E uma curiosidade, eu sou intolerante à lactose, tá? Então, eu não tenho a produção da enzima lactase. Para quem não sabe, enzima lactase é o açúcar. É a enzima que digere o açúcar do leite. Lactose é o açúcar do leite. A enzima é aquilo que a gente deveria produzir, né? As pessoas, digamos assim, o nosso DNA evoluiu a ponto da gente não produzir mais essa enzima, porque teoricamente não é mais pra gente consumir produtos que tenham lactose. É isso que o nosso corpo tá avisando, né? Então, eu tenho que consumir a enzima lactase para poder consumir a lactose, para não dar desconforto gastrointestinal, nem outros problemas, tá certo? Então, lactose é uma coisa, proteína do leite é outra coisa. É importante que você saia daqui sabendo que proteína do leite, ele é de difícil digestão, mas não quer dizer que você não possa comer, sei lá, uma fatia de queijo brie, tá? Durante o seu processo. Pode ser que para você funcione assim como funcionou para mim, tá bem? Agora, leite com lactose, que é o tradicional, se você não produz a enzima lactase, o seu corpo vai responder, vai te avisar negativamente. Tem pessoas que terão diarreia, tem outras que terão estufamento, gases, tá? Essa é a maneira do teu corpo te avisar que tem alguma coisa de errado. Se tá estufando, se tá com muitos gases, gente tá com muitos gases, isso não é natural, é um processo aí que o corpo tá fermentando muita coisa. Então, esse é o aviso mais clássico de que você pode ser intolerante, tá? Se você não sabe se você é ou não intolerante. Essa é a mensagem do seu corpo, tá bem? Então, a mensagem daqui hoje em relação a lácteos, leite e derivados, é que o leite associado com vários outros alimentos de difícil digestão, no momento que você está em recuperação da síndrome fúngica, isso não é bem-vindo. Vou repetir. O leite e derivados associados com outros alimentos de difícil digestão não é bem-vindo no processo de vencer a síndrome fúngica, porque são alimentos que demandam muita energia para o seu corpo, para processar a digestão. Então, uma mistura, vamos supor que você consuma um risoto ou uma pizza 4 queijos e depois vem uma sobremesa que também vem lácteos, que vem castanho, amendoim junto. Compreende que para você é uma receita, mas para o teu corpo é como se ele estivesse trabalhando numa mineração. Pegou a chave? Só que o seu corpo, além de estar trabalhando na mineração, quando você manda lá a mistura de alimentos, ele tem que lidar com o crescimento do invasor. Então, as suas células de defesa estão lá trabalhando a todo vapor para organizar a bagunça desse crescimento fúngico, que acontece no tubo digestivo. Por isso que você tem um conjunto de sintomas. E, ao mesmo tempo, o seu sistema digestivo tem que lidar com o trabalho lá na mineração, que é quebrar todos aqueles alimentos que foram enviados todos juntos. E aí que o negócio fica difícil. Tá? Então, a mistura
a frequência e a repetição dos alimentos. Eu vou fechar aqui os comentários para não perder as perguntas de vocês, tá? E aí depois quem tiver dúvida pode mandar as perguntas, que aí eu respondo. Porque toda vez eu deixo os comentários abertos e sobe um monte de pergunta e eu não vejo nada. Então, a mistura dos alimentos, essa é a primeira chave que você tem que guardar, tá? E memorizar e levar isso até o fim. O que é o fim? Eliminei sinais e sintomas. Acabou. Acabou. Então, por exemplo, minha mão não tem desidrose, acabou. Meu rosto não tem acne, acabou. Meu cabelo não tem caspa, acabou. Então, a vitória é você não ter mais as queixas. No meu caso, eu ganhei 8 quilos, né? Quando eu tava lá em 2017, eu tava 8 quilos acima do meu peso, com muita gordura na região visceral. Acabou, foi embora. E é isso que você tem que traçar como objetivo para 2022. Você vai ficar 2022, vai entrar 2023 do mesmo jeito? Não, tem que acabar esses sintomas. Tem que ir embora. Não é normal, não é natural, não é aceitável viver com essas queixas. Fungos são parasitas e geram vícios. E esses vícios alimentares faz com que você tenha comportamentos compulsivos, quase não saiu, compulsivos e repetitivos. E até você vencer a síndrome fúngica, até você vencer a candidíase, você terá comportamentos compulsivos por determinados alimentos. E você precisa saber que isso não é uma característica da sua personalidade. Isso não é você. São os fungos que direcionam o que você deve comer. Por isso que não dá para você querer cortar todos os alimentos, vou cortar tudo, tiro tudo da minha rotina e achar que você vai conseguir sustentar isso. Você não vai. E também não dá para achar que com paladar infantil, mantendo uma alimentação com mais alimentos industrializados do que alimentos in natura. O que é o alimento in natura? Alimento que vem naturalmente, né, daquilo que a gente deveria comer. Então, se há um desbalanço nisso daí, então eu olho, café da manhã. Café da manhã teve mais alimento industrializado do que alimento natural? Então, check, já foi um check negativo e assim por diante. Então, é importante a cada refeição, e não você olhar um mês inteiro, o ano inteiro, olhar para o mês de dezembro. Não, você vai olhar o hoje. Então, hoje, o que hoje, na minha rotina, eu consegui fazer, que eu consegui manter, e o que eu vou organizar para amanhã para poder fazer melhor. É um dia por vez, um dia de cada vez. É assim que você sustenta um tratamento, é assim que você organiza a sua terapia nutricional. E não é pensar lá no que eu vou comer daqui, tipo, tantos dias, né, da refeição, e já começar a se preocupar com uma alimentação que está muito distante. Não, você vai se preocupar com a refeição de amanhã, do seu café da manhã. É isso que você tem que se preocupar. Tá? Porque agora são 10 horas da noite, então agora já acabou a última refeição, né? Porque esse horário aqui não é um horário mais de comer, é um horário de repouso para o sistema digestivo. Então, mulheres, para 2022, a tua organização do que você pretende fazer, se você quer realmente vencer esses sintomas, você precisa colocar dentro da sua estratégia de tratamento, se é isso mesmo que você decidiu fazer, de que o tratamento tem um fim. Ele não é algo que você vai fazer durante uma reeducação. Às vezes eu como, às vezes eu não como. Não é isso. Terapia nutricional tem começo, meio e fim. Aqueles alimentos que você decidir manter na sua rotina, você vai manter na sua rotina, começo, meio e fim. E aí depois entra o seu estilo de vida, aquilo que você vai perceber que vai ser um padrão natural de escolhas depois de você ter eliminado a síndrome fúngica, que vai mudar. Você vai limpar vícios e comportamentos atuais que, como eu disse, são moldados, são estimulados pelo crescimento de fungos. Por isso que no meu caso, como eu expliquei para vocês,
A proteína do leite, o leite e derivados, eu mantive. Porque eu era totalmente conduzida ali, eu não tinha poder de escolha para aquele alimento nenhum. Tá? Mas, em contrapartida, cereais não entrava. Se eu ia numa hamburgueria, não tinha. Era hambúrguer sem cereais. Pegou a mensagem? Porque são decisões que farão você ter resultado. São as decisões de aprender sobre nutrição, aprender sobre o processo, sustentar isso e estar num ambiente com pessoas que sabem o mesmo ou mais do que você. Eu levei 12 anos para aprender isso daqui. 12 anos. Então, sempre que você quer sair de um nível e passar para outro nível, esteja num ambiente com pessoas que sabem igual ou mais. Então, se você quer aprender sobre a terapia nutricional, sobre o método, você não vai estar com pessoas lá num blog de pessoas falando coisa aleatória que não sabe qual é o passo a passo, não está seguindo nenhum passo a passo. Então, você se perde no processo. Você estará conversando com pessoas assim como você está aqui, aí que você troca um comentário, fala com alguém. Lá dentro do método, quando você tá lá na plataforma, dentro do clube, você conversa com as bem-nutridas, com pessoas que estão no mesmo nível. Ou pessoas que já aplicaram o método, já passaram pelo que você está passando, porque essas pessoas vão impulsionar você. Da mesma forma que eu estou aqui falando sobre a minha vitória, lá atrás, de 2017, tô te mostrando que deu certo, que funcionou, mesmo consumindo o leite, que o pessoal coloca uma cruz na frente do negócio, como eu disse. Hoje, quase não consumo leite e derivados, porque não faz diferença pra mim. E minha pele fica muito mais bonita sem leite e derivados, confesso. Mas, mesmo assim, dentro do meu processo deu certo, funcionou e funciona. Mas é importante que você compreenda o todo e não só uma parte. Tá? Pegaram muitas chaves, compartilharam aqui o conteúdo, convidaram mãe, amigas para assistir o conteúdo de hoje. Esqueci de falar isso para vocês. Vocês têm que chamar as pessoas que estão ao redor de vocês. Pode chamar marido também para assistir os conteúdos, porque a pessoa começa a entender um pouco mais do que você está vivendo e também você começa a mostrar para essas pessoas um outro caminho, tá? Sobre a nutrição, tá bem? E, gente, aqui a conversa de hoje não foi para falar assim, o leite e queijos e derivados é um alimento mágico, poderoso ou não é. Não, o foco foi te mostrar que existe o caminho A e existe o caminho B dentro da tua história, do teu comportamento alimentar, tá certo? E isso a gente precisa amarrar as ideias, compreender aí qual é o caminho que você quer, o caminho A, o caminho B. E aí você vai sustentar isso. Sustentar até quando? Até você eliminar os sinais e sintomas. Tem gente que elimina 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Depende do seu saldo. Se o seu saldo está positivo ou negativo em relação à sua saúde. Tá bem? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Quanta águia, quanta chave, que maravilha. Quem está no método, manda aí a águia para eu saber que vocês estão no método. Eucleide perguntou se o suporte não responde. Responde sim, tá, Eucleide? O suporte é dentro da Hotmart, não é Instagram, não é direct, tá, bem-nutridas? Suporte é dentro da plataforma. Então, pelo computador é bem mais fácil de vocês acharem o local onde vocês fazem as perguntas, tá certo? Celular, eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de encontrar o local. Então, é só perguntar lá pela Hotmart, tá bom? Suporte não é Instagram, não é direct. Se tem gente que tava achando que suporte era por aqui, não é não, tá bom? Deixa eu ver se tem comentários aqui de vocês. Que bom. A FB colocou que começou o método, maravilha. Bem-vinda. Inscrição para o método encerra sexta-feira. Encerra com desconto, então sobe o valor original do método. E aí, a aula de sábado,
a primeira aula inaugural. Quem não entrar, né, vai perder essa primeira aula. Então, eu recomendo fortemente que, se você está em dúvida, tem algum questionamento, tem algo bloqueando, tem algo que você está pensando, eu vou deixar para 2023 e não quero começar em 2022, tem alguma coisa que está bloqueando o seu processo, pergunte agora, tá? Então, aproveite, pergunta pelo direct, que tem uma mensagem automática lá em relação ao método. Se você tem dúvidas sobre o que está incluso, essa mensagem já vai para você imediatamente, tá bom? Ó, igual a Neuma que deu o exemplo dela. Ela tirou o leite por completo. E na realidade dela, ela precisou tirar o leite. Faz todo sentido, tá? Então, cada um com a sua realidade, com a sua história e com um sentir muito aguçado. Eu acho que essa palavra, para vocês que estão aqui 10 horas da noite, escutando conteúdo sobre nutrição, a palavra da vez, para que realmente tudo faça sentido, é sentir. Prestar atenção, sem ficar bitolada, ficar, nossa, neurótica, não é isso, tá? É o sentir de prestar atenção mesmo. Prestar atenção em detalhes que antes você não prestava. Sabe quando você vê algumas pessoas comendo que nem prestam atenção na hora que estão comendo? Que tá ali só colocando o alimento para dentro? Então, nesse momento, o sentir fica muito distante. E dentro do processo terapêutico, esse sentir, esse perceber o processo aí de regeneração e de cura, ele é muito importante. Por isso que é tão importante a inclusão dos alimentos, né? E não só a exclusão dos alimentos. Sobre a inscrição do método, todas as informações que vocês precisarem saber, tá no link do perfil aqui do Instagram. Tem um link azul, então é só sair aqui, você vai no meu perfil. Todo o passo a passo do método tá nesse link e tem também um post fixado aqui no Instagram. Tá? O post explica tudo o que é o método, o que está incluso, como que funciona. Então fica bem fácil de entender. É claro que durante uma live aqui que eu faço no Instagram, não dá para explicar o passo a passo do método no sentido de te dar, né, as orientações do que é oferecido lá. É um serviço, é um protocolo antifúngico que vocês recebem. Aqui eu ofereço para vocês dicas. Dicas para vocês começarem a enxergar o processo terapêutico. Dicas para você começar a dar valor à nutrição. Tá? Porque a última coisa que é buscada, muitas vezes, é a nutrição. E deveria ser a primeira. Não é? Já parou para pensar sobre isso? Sheila, você é minha última cartada. É a frase que eu mais escuto aqui. E eu não vejo isso como algo ruim, mas me vem essa mensagem de que a nutrição é a última opção, né? Não porque a pessoa não tem culpa sobre isso, mas porque a mensagem demorou para chegar até ela. Quanto tempo demorou para essa mensagem chegar a você? Aqui nós estamos na turma 18 já do método. Entende? É mais uma questão de quanto tempo a mensagem demora. Deixa eu ver aqui os comentários. Ah, Rayane, que bom, fico feliz em saber. A Mi perguntou se essa é a última turma de 2022. Bem possível, tá, Mi? Que essa seja a última, porque eu vou abrir um novo projeto que não tem a ver com síndrome fúngica. Eu vou abrir esse ano. Então, eu vou interromper, não que vou interromper com as bem nutridas, né? Quem está no método vai continuar lá comigo, mas aqui o foco das mídias sociais e da abertura de um novo projeto vai acontecer. Então, por isso que eu não tenho datas para a próxima turma. Roberta, as informações sobre o método estão no link do perfil, tá? Do Instagram, qualquer dúvida. Tem todo o passo a passo lá, toda a organização em relação ao conteúdo, tá bem? No primeiro post aqui do Instagram e no link do perfil. Clary perguntou, tem o sonho de colocar prótese e interfere no processo?
Se você não venceu a síndrome fúngica ainda, você não tem nem que cogitar a hipótese de fazer uma cirurgia, porque você vai tomar antibiótico, vai tomar anti-inflamatório, isso vai piorar muito a sua saúde, tá? E a cirurgia gera estresse pro corpo. Então, depois que você vencer a síndrome fúngica, se realmente é o seu sonho, você quer colocar prótese, hoje com a minha idade, te orientaria a pensar bem em relação à prótese, porque não faz tanto sentido, assim, em termos de beleza. Eram padrões bem diferentes, né, de 10 anos comparado com hoje. Hoje a gente consegue aceitar mais o nosso corpo. Vou contar aqui pra vocês que na época que eu resolvi colocar silicone, eu tinha vergonha de trabalhar. Eu trabalhava com camisa, eu trabalhava em banco. E as camisas do banco eram camisas transparentes. E eu era obrigada a usar sutiã. E eu tinha pavor de usar sutiã. Eu odiava usar sutiã. Odiava qualquer coisa que ficasse me apertando ali. E aí eu peguei e falei assim, nossa, com a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou colocar silicone, porque eu só coloco o negocinho no bico do peito e a camisa fica legal, porque eu não tinha nada, né? A camisa ficava uma coisa meio estranha, assim. E foi por isso que eu fui colocar a prótese, né? Hoje em dia eu não colocaria, mas foram anos aí, 10 anos de maturidade. Então, a decisão aí vai ser sua. Mas nesse momento, com síndrome fúngica, a minha orientação é de jeito nenhum, tá? Nesse momento, não. Nayara perguntou aqui em relação a queijo durante o método. Não estou orientando a você comer queijo e tomar leite durante o método. O objetivo aqui desse conteúdo não foi esse. Foi te mostrar que se você vai tomar a decisão de consumir leite e derivados, que isso seja consciente e que você olhe toda a lista lá dos alimentos fermentáveis e alergênicos para ver se você não está misturando e mantendo a frequência de outros. Decidiu os outros não fazem parte, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, sobre os alimentos, a gente vai conversar em detalhes no sábado. Sábado a gente vai passar por todos os alimentos. Quem não conseguir estar ao vivo, que não vai conseguir estar lá às 8 da manhã, vai ficar gravado e você vai poder assistir depois, tá? Aí eu vou explicar isso aqui direitinho. Quem está no método e tem qualquer dúvida, só passando uma orientação, porque eu sei que tem muitas mulheres que são novas no método, que entraram aí na última semana, e é muito conteúdo novo por lá. Essa parte de suporte também é novo para quem nunca utilizou a plataforma Hotmart. Então, quando vocês vão assistir o método, eu oriento que vocês assistam, se vocês conseguirem, pelo computador. Porque vocês estão aprendendo um conteúdo novo. E para vocês terem uma atenção ali ao conteúdo, é importante que vocês estejam no computador, até para vocês poderem fazer as anotações de vocês. Esse é um ponto. O segundo, na parte de baixo do vídeo, você tem que rolar a tela. É a parte onde vocês podem perguntar quanto vocês quiserem. Sheila, eu tenho 50 dúvidas. Você terá 50 respostas, tá? Então, de segunda a sexta-feira, tem lá um tempo de resposta, porque são muitas pessoas, né, fazendo perguntas ao mesmo tempo, mas você recebe resposta de todas as suas dúvidas. E aí, no sábado, a cada sábado, vocês têm um encontro comigo, que aí a gente entra profundamente em cada fase do método, porque eu já sei que vocês já assistiram o conteúdo. É claro que quem entrar na sexta-feira agora, se a pessoa deixar para entrar só na sexta-feira, essa pessoa não vai ter tempo de ter digerido, assistido o conteúdo, e tá tudo bem. Mas quem já está no método já processou muita coisa, já assistiu, e por isso que o nosso encontro de sábado ele é tão produtivo, né? Porque vocês já entenderam muitas coisas lá, tá bem? A Rayane colocou aqui terapia nutricional libertador. Que bom, Rayane. É isso mesmo. É libertador. É o aprendizado, mulheres, liberta. Quando a gente fica meio na pindaíba de, ai, eu cortei isso daqui, mas eu não sei por que eu cortei. Eu incluí isso daqui, mas eu não sei por que eu incluí. Você não aprendeu. Se você não aprendeu, você não vai sustentar, você não vai manter. Aí não adianta. Então, a proteína do leite, ela é de difícil digestão. O açúcar do leite, ele é fermentável.
E isso você consegue aprender escutando eu falar, eu repetir. Mas o mais importante não é essa parte técnica, é compreender se dentro dos alimentos que você vai escolher comer, cabe esse alimento, se você quer manter e como o seu corpo responde a ele, né? Então, esse processo de entender isso não é difícil, né? Ele é simples, bem simples. E precisa só ser compreendido. Peraí que eu me perdi aqui nas perguntas. A Mi perguntou, é possível estender o desconto até sábado? Não, encerra sexta-feira, tá? Sexta-feira, meia-noite, já não tem mais desconto. Então, se organizem para vocês não perderem esse desconto, não perderem a entrada na turma 18, não perderem o resultado que vocês podem ter em 2022. Caso contrário, você vai manter esse processo até 2023. Você já parou para pensar que a gente já tá na reta final, não tem mais ano. E claro, não é só a questão da virada do ano, é a questão da sua vida mesmo. O que você está deixando de viver porque você está com essas queixas? O que você está deixando de realizar? É um trabalho que você não consegue muitas vezes produzir mais ou até mesmo prosperar nessa profissão porque você está sempre preocupada com doença. É dentro de casa que você não consegue ter uma vida íntima, uma vida sexual saudável. Qual é o ponto da sua vida que está parado por conta dos sintomas? Faz um balanço disso e vê se vale a pena você postergar, você não investir na saúde. E analise quanto você está gastando na doença. Porque quem coloca aqui que tá com dificuldade financeira, tô com problema, não consigo comprar. Começa a anotar quanto que você está gastando com doença. Começa a anotar. Porque muitas vezes você não percebe que você já está gastando uma baita grana com a doença. E aí não sobra mesmo para investir em saúde, né? Tem mulheres que passam, por exemplo, anos gastando com medicações pontuais, assim, ginecológicas, e nem se dá conta de quanto que já gastou com essas medicações, né? Seja com uma ciclovir para herpes, seja com uma pomada antifúngica, seja com um anti-inflamatório, com uma medicação para gases, com um esmalte para uma unha com micose, entendeu? Vai somando, é uma somatória de gastos. E às vezes a gente não percebe. Eu gastava muito, né? Quando eu era mais nova, tinha muito problema de pele, muito mesmo. Gastei muito dinheiro. Até tava falando com meu pai esses dias, né? Lembrando, ele me levando nos médicos para ver o meu rosto, né? Porque era tanta acne. E aí, junto com a acne, depois veio micose, depois da micose veio a desidrose. E aí é uma cascata de doença que se resolve com comida. Com comida. Né? Deixa eu ver aqui. Rayane perguntou sobre anticoncepcional. Mulheres, sobre anticoncepcional, vocês terão que decidir sobre a vida de vocês. A decisão é de vocês. O que vocês vão fazer em relação à medicação que vocês usam? Eu não posso decidir por você, por exemplo, se você continua usando ou não continua usando. Eu posso te explicar se faz bem ou se faz mal. Aí você vai escutar a opinião do médico que prescreveu isso para você. Faz bem ou faz mal? O médico ele tem que apresentar sempre prós e contras. A opção, o profissional ele tem que te dar pelo menos 3 opções. 3 opções. Qual é o caminho aqui? A medicação A, B ou C? E explicar para você os efeitos colaterais. Isso é o papel do profissional, tá bom? Então, Rayane, eu posso te ajudar na decisão. Você falar assim, Sheila, minha decisão, mas falar pra você, você tem que fazer isso, eu não posso, tá bom? Eliane, sobre o horário, você pode assistir gravado, tá bom? Fica tranquila, não precisa assistir ao vivo. Se vocês não podem estar comigo no sábado ao vivo, às 8 da manhã,
Vocês assistam conteúdo gravado. O mais importante que eu oriento para quem está entrando no método agora, essa semana, é organizar um tempo da semana para assistir o conteúdo. Então, por exemplo, todo domingo eu tiro 20 minutos para assistir o conteúdo. Por quê? Dentro desses 20 minutos vão surgir dúvidas daquilo que você vai assistir e você já aproveita e já pergunta na plataforma. E dentro desses 20 minutos, toda semana você fazendo isso, você já tem um ótimo resultado. Se você conseguir, claro, reservar mais tempo, todo dia eu separo 15 minutos para assistir, vai ser maravilhoso para sua vida, para sua saúde. Até porque você pode até rever o conteúdo mais de uma vez, porque toda vez que a gente assiste o conteúdo mais de uma vez, é uma outra percepção que a gente tem. E como eu disse, assistir do computador é uma outra visão que você tem do passo a passo, né? Porque do celular dispersa muita coisa, às vezes você tá com muita coisa aberta, tá bom? Então, mulheres, pegaram aí o conteúdo? Então, aproveitem, últimas horas, podemos contar assim, já começar a contar por horas, né? Menos de 72 horas, encerra as inscrições do método com esse baita desconto aí da turma 18 e oficialmente domingo, sábado, às 8 horas da manhã, fase de regeneração, que é exatamente os detalhes do que vocês irão comer, não comer, incluir as decisões, as orientações de acordo com o seu estado, com a sua região. Então, se você está no Amazonas, se você está no Macapá, se você está em Portugal, na Suíça, na Itália, não importa o local do mundo onde você está. Tem comida? Se tem comida, você vai resolver. Comida e água é universal. Então, a gente vai resolver isso com comida e água, tá certo? E é claro, se precisar moldar alguma coisa com suplementos, dentro do método tem a orientação. Em qualquer lugar do mundo, hoje em dia, você consegue ter acesso aos suplementos. Não é obrigatório nas primeiras fases. Se você decidir não usar, não precisa. Mas é importante que você saiba da existência desses suplementos para você não ficar refém só de medicações. Para você entender que o seu corpo, muitas vezes, pode precisar de um combustível aditivado, digamos assim. Tá? Então, o nosso processo de envelhecimento, às vezes, ele pede que você coloque alguns nutrientes específicos, que você impulsione o funcionamento do teu corpo, tá? Então, dentro do método, vocês aprendem isso também. Só tá liberado as duas fases iniciais, a fase de regeneração e a fase de eliminação. Aí, ó, tem a Bem Nutrida de Rondônia, não importa, gente, qualquer lugar do mundo. Tem gente, tem da Croácia, Rondônia tem várias bem nutridas. Rio Grande do Sul tem bastante mulheres do Sul no método. Nordeste tem bastante também. Portugal é um lugar que toda a turma entram muitas bem nutridas. E o legal, gente, que lá dentro do clube, depois que todas vocês estiverem lá, vocês vão conversando e vão se conhecendo, assim, gente de tudo quanto é lugar. Lembra do negócio do nível que eu falei pra vocês? De estarem com pessoas do mesmo nível, que querem o mesmo que vocês. Então, lá vocês vão encontrar essas mulheres. Fazer novas amigas. Não que você vai abandonar suas amigas atuais, mas você vai encontrar mulheres que querem a mesma coisa que você, que buscam um estilo de vida saudável, que busca a cura, que busca e valoriza, tem gratidão pelo poder do alimento em sua vida. Porque deve ser muito horroroso você conviver com pessoas que não dão valor ao alimento. Isso é algo sagrado, né, gente? É sagrado o alimento. Tá bem? Então, olha só. Vocês estão colocando aqui os estados de vocês. Então, dentro do clube das bem nutridas, ainda não tá liberado para todas entrarem, porque a gente vai liberando aos poucos. Vocês terão acesso aí a todas as bem nutridas mais antigas também, que estão lá. Então, são as bem nutridas que já sabem mais, porque elas já passaram. Sabe esses depoimentos que vocês veem aqui? Essas bem nutridas estão lá, estão no clube, né? Então, são as bem nutridas mais avançadas. E conforme vai entrando, né, novas turmas, a gente vai fazendo mais lives de entrevistas com as bem nutridas. Mas todas ficam lá dentro do clube, né? As que venceram também.
Então, você entrando no método até sexta-feira, você vai fazer parte do clube, você vai ter acesso a tudo, a todo o material, passo a passo. Tem plano alimentar, tem guia de suplementos, você não fica perdida. Tem todo um acompanhamento, tem suporte. Então, as dúvidas de vocês, por exemplo... isso aqui, igual... Eu não lembro a pergunta de uma de vocês. Mas em qual é o melhor momento de eu incluir esse alimento? Qual é o momento que eu coloco e encaixo isso daqui? Então, você não fica mais com esses questionamentos, com essas perguntas não respondidas na sua rotina. Lá você recebe todo o suporte. Você tem 50 dúvidas, você tem 50 respostas, tá bem? Então, é para realmente resolver. E eu quero muitos relatos de cura de vocês, da turma 18, aqui no feed. Em breve, a gente faz as lives. Não sei se vocês já assistiram alguma live inteira, né? Com as bem nutridas. Depois a gente edita e coloca alguns trechos aí das lives. Mas tem um vídeo completo no YouTube. Agora eu tô alimentando... o YouTube com mais frequência. E quem é nova por aqui, que tá muito perdida ou tudo é muito recente, continua por aqui. Continua assistindo conteúdo, continua prestando atenção nos posts que são liberados todos os dias, que você vai compreender o que representa o alimento no seu processo de cura, que até agora, bem possivelmente, ninguém te explicou em detalhes, tá? Então continua por aqui, tá bom? Lia, acho que eu li o nome errado, é Lia mesmo. Jacinha, se você não tá conseguindo assistir as aulas, pode ser por 2 motivos. Você tá perdida, né? Não tá sabendo acessar a plataforma ou tá sem tempo. Se organiza para estar presente no sábado, tá? Então a gente vai avisar você por e-mail. Olha o seu e-mail que será avisado por lá. E Priscila, você que também é nova por aqui como a Lia, amanhã e sexta-feira tem live, né? Eu chamo essas lives de consulta live. Então, a gente selecionou alguns temas, eu e minha equipe, e com a ajuda de vocês também, que são os temas que vocês têm mais dúvidas. Tá colocando alguns temas para ajudar vocês na compreensão e na decisão em relação à entrada do método. Então, o objetivo aqui é para vocês decidirem o que vocês farão, né, a partir de sábado, porque sexta-feira encerro as inscrições do método. Então, qualquer dúvida que você tenha em relação ao conteúdo, ao passo a passo, você pode perguntar aqui e pelo suporte lá da Hotmart, que o pessoal tira as dúvidas para você, tá bem? Mas o objetivo aqui dessas lives é realmente te mostrar aí qual é o poder do alimento, o poder de cura que um passo a passo, um protocolo antifúngico, ele é capaz de fazer, tá? Então, se você está perdido, você vai se encontrar aí assistindo essas aulas. E amanhã tem mais um encontro. Vou já encerrar essa daqui porque o meu corpo já tá pedindo sono, cama. Então, eu já tô meio desligando aqui. Amanhã, às 9h29, eu entro aqui ao vivo novamente com mais um tema. Amanhã, se eu não me engano, o tema é em relação a limão. A gente vai falar sobre limão. Grupo dos citros, se eu não me engano. Posso estar enganada. Então, esteja de olho nos stories. Quando vocês... aliás, vou pedir um favor para vocês que estão aqui até agora. Vão lá nos stories, tem uma sequência de perguntas que eu deixei lá para vocês, tanto perguntas de votação quanto caixinha de perguntas. Eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas para eu saber em qual fase vocês estão, qual é o desejo estético de vocês e, além de vencer a síndrome fúngica, o que mais vocês desejam. Então, entra lá nos stories e veja essa sequência de conteúdo. Se você puder responder, isso vai me ajudar bastante para produzir mais conteúdo para vocês, tá certo? E para você que tá em dúvida se entra ou se não entra no método, encerra as inscrições na sexta-feira com desconto, tá bem? E oficialmente, no sábado, às 8 da manhã, a gente começa aí com a nossa aula de regeneração, com a nossa fase de regeneração. Um grande beijo para vocês, ótima noite, bom sono reparador e até amanhã às 9h29. Um beijo!